Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar a comparação de frações, certo? Nós vamos ver essa comparação de frações. Antes da gente ver essa comparação propriamente dita, é bom a gente lembrar dos termos de uma fração. A gente lembrar do numerador, que é esse número que fica acima, e o denominador é o número que fica abaixo. O que é o numerador? É o número que fica em cima, é chamado numerador, e ele indica quantas partes tomamos do todo. Eu compro uma pizza e eu vou comer, vou dividir a pizza em 8 partes, certo? Então, meu denominador é 8. Eu vou comer apenas uma parte, então eu vou comer 1/8. Não, eu quero 2 pedaços, então eu vou comer 2/8. Porque esse número que fica embaixo, o denominador, né? O número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador e ele indica em quantas partes a unidade, o todo, foi dividido. Olha aqui, eu tenho aqui primeiro, né? Frações que representam números inteiros. Observe os 3 retângulos geometricamente iguais, dividido em partes geometricamente iguais. Olha aqui, olha, foi dividido em 2 partes. Né? 2 partes, mas alguém chegou lá que é um pedacinho de chocolate, comeu os 2. Então, 2... comeram as 2 partes, então o denominador é 2. Por quê? Porque foi dividido em 2 partes. Quantas partes foram consideradas, tiradas? 2. Então, 2/2, que é igual a 1, certo? Que olha, 4 quartos. Então, o que acontece? 4 dividido por 4 dá igual a 1. O numerador eu posso sempre dividir pelo denominador, para saber qual é a parte. Quanto vale a parte, né? Então, com o meu todo, 8, né? Dividiu a barra de chocolate em 8 partes. 8 partes, denominador. Por isso que o denominador é 8, porque está dividido em 8 partes. Alguém foi lá e comeu 8. Comeu 8/8. Ou seja, comeu o inteiro, porque 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, o que vocês observam? Quando o numerador é igual ao denominador, isso aqui representa o todo, né? 4 representa o todo, uma parte, comeu o todo. 8/8, 8/8. Comeu o todo, refere-se ao todo. Comparando frações, a gente precisa comparar essas frações. Então, nós temos aqui, olha, 1/5, porque foi dividido em 5 partes. Apenas uma ficou para essa pessoa. Então, olha, 1/5. Aqui tirou 2, 2/5. Por que o denominador é sempre 5? Porque em todos os casos, né, essa pizza foi dividida em 5 partes. Aqui a pessoa comeu 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. Então, observe, quando o denominador é o mesmo, quem é o maior? Aí você imagina lá essa pizza. Quem é o maior? Você quer comer 1/5 ou você quer comer 5/5? Eu quero 5/5, porque 5/5 é o todo. 5 dividido por 5 vai dar uma pizza inteira. Já aprendi uma regra. Quando tem frações que têm o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador. Tá aqui na representação. Você quer comer 1/5 ou você quer comer 5/5? Claro que você quer comer 5/5, você vai comer toda a pizza. Certo, gente? Então, representar com frações, está aqui, cada frações. A letra B diz assim, observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. A menor. Quem é a menor? Quem é o menor pedaço? 1/5. Então, 1/5 é menor do que 2/5, que é menor do que 3/5, que é menor do que 4/5, que é menor do que 5/5. Ok? Aprendemos mais uma vez. Quando a fração tem o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador, 5/5. Talvez vocês lembrem assim de uma pizza, de um bolo. Você quer comer só uma partezinha do bolo ou o bolo inteiro? Quando o bolo é inteiro, o numerador vai ser igual ao denominador. Olha aqui. A Sara e a Joana estão a comer 2 chocolates. Então, tá aqui os 2 chocolates, certo? Chocolate bonito. A Sara foi lá e comeu 3/5. Eita, a Sara comeu 1, 2, 3 pedaços. Foi dividida em 5. A Joana chegou lá e comeu só 1/5, só um pedacinho. Qual é a mais gulosa? É a Sara, né, gente? Porque ela comeu 3/5. Então, 3/5 é maior do que 1/5. Mesmo denominador. Quem é a maior? Aquela que tem o maior numerador. Então, a Sara comeu mais do que a Joana.
de duas ou mais frações com o mesmo denominador representa o maior número que tiver o maior numerador. Já vimos isso, comparando frações. Só para vocês lembrarem, né? O sinal menor que, maior que, igual a. Na verdade, é bom a gente considerar também que, olha, eu tenho 1, 2, olha. Esse sinal ele fica fechado para o número menor, 1 menor do que 2. Ele fica aberto para o número maior, 2 é maior do que 1, tá bom? Aqui, olha, 2, ó, tá aberto para ele, é porque ele é maior, 2 é maior do que 1. Mas quando eu comparo frações, elas também podem ser iguais. Aqui, 1 é igual a 1. A gente vai ver isso comparando fração. Veja aqui, olha, em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. A metade é igual a 2/4. Observe que tudo é a metade. Então, a metade é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10. Por que eles são iguais? Porque é a metade, olha. Aqui é uma laranja. Eu dividi a laranja ao meio, olha, metade para mim, metade para você. Agora eu dividi em 4 partes. Nós somos 2 pessoas, então eu vou ganhar 2 partes e você vai ganhar 2 partes. Continuou comendo a metade, não é isso, gente? Por quê? Porque 1/2 é igual a 2/4. Agora vamos dividir nós somos 2 pessoas. Nós vamos dividir em 6 partes. Quanto cada uma vai ganhar? Eu ganho 3 e você ganha 3. Então a metade também é igual a 3/6. Isso a gente chama de frações equivalentes, porque elas são iguais, é o mesmo tamanho. Observe que aqui agora eu tenho, olha, a metade aqui é uma laranja, que eu tenho a metade. A metade está sendo representada por qual fração? 4/8. Por quê? Porque eu dividi em 8 partes. Então, para eu ganhar metade, eu tenho que comer 4/8. Agora foi dividido em 10 partes. Para eu comer a metade, eu tenho que ganhar 5/10. Por quê? Porque a metade é igual a 5/10, porque foi dividida em 10 partes. Isso são frações equivalentes. Vamos aos sinais para vocês poderem entender melhor. Não vamos nem discutir, nós já sabemos que todas essas frações são iguais com a representação aqui, né, na figura. Então, veja, todas são iguais. 1/2, que é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10. A gente entende melhor, quem tem dúvida, vejam aqui essa figura, né, a representação dessa figura. Quando eu divido, eu pego uma laranja aí, vocês em casa. Divida ao meio, pronto, a metade para cada um. Agora vamos dividir em 4 partes. Dividam a laranja em 4 partes. Dividam. Agora dê a metade para alguém. Você vai dar 2 partes, não é isso? Porque você dividiu em 4 partes. Eu vou dar metade, eu vou dar 2 partes. Ok, compreenderam. Vamos ver essa comparação, continuando com a comparação de fração. Mesma comparação que a gente viu. Perguntar para vocês, quem é maior? 1/2 ou 1/8? Aí você imagina, 1/2. Tá dividido em 2 partes, porque o denominador é o total de partes que eu divido. 1/8. Está dividido em 8 partes, então claro que o maior vai ser 1/2, né? Porque só foi dividido em 2 partes. Estou aprendendo uma outra regra, né? Quanto menor o denominador, quando os numeradores são iguais, quanto menor o denominador, maior é a parte. Claro, vocês não têm uma laranja, uma banana, uma fruta aí? O que vocês querem comer? Você tem uma barra de chocolate. Você quer comer a meta, você precisa dividir com alguém. Você quer comer a metade do chocolate ou você quer comer o chocolate, apenas 1/4 do chocolate? Professora, eu quero a metade. Claro, a metade é maior. Olha a metade. Se você for comer 1/4, para você comer a metade, você tem que comer 2/4. 1/4 e depois comer 1/4. Porque 1/2 é maior do que 1/4. Então, vamos comparar essas frações, né? Esse exercício que nós temos aí. Diz para vocês, né? Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que a representa. Claro, vou dividir. Vocês têm uma banana aí? Dividam por 8. Mas o pedaço vai ficar pequeno. Dividam na metade. Mas o pedaço agora ficou grande. Foi isso, gente? Foi. Então, a partir daí a gente pode dizer que 1/8 é menor do que 1/6, que é menor do que 1/4, que é menor do que 1/3, que é menor do que 1/2.
voltando, a gente pode dizer que um meio, a metade, é maior do que um terço, que é maior do que um quarto, que é maior do que um sexto, que é maior que um oitavo. Você pode ir e você pode voltar, ok, gente? Olha essa representação aí, olha. Agora é diferente, né? Comparação e fração. Agora foi dividida em 5 partes. Quem é o meu denominador? 5. Por quê? Porque a figura foi dividida em 5 partes. Quantas foram retiradas? Uma. O numerador é a parte que foi considerada, certo? Então, 1/5, depois, olha, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. Quem é maior? Ah, você quer comer 1/5 ou você quer comer o todo? Eu quero comer o todo, claro, porque 5/5 é maior. 5 dividido por 5 vai dar 1. Implica dizer que você vai comer o todo, né? Então, 5/5 é maior do que 4/5, que é maior, a abertura está para ele, então ele é maior. Que é maior do que 3/5, que é maior do que 2/5, 2/5 que é maior do que 1/5. Se você for daqui para lá, aí olha, tá fechado, ó, o sinal tá fechadinho para ele. Implica dizer que 1/5 é menor do que 2/5, que é menor do que 3/5, que é menor do que 4/5, que é menor do que 5/5. Ok, gente? Pronto, para que vocês possam entender ainda melhor. Vejam, eu tenho 5 maçãs. E eu vou dar essas 5 maçãs para essas 4 meninas. Claro, cada uma vai ganhar uma maçã e ainda vai sobrar uma maçã para eu dividir em 4 partes. Então, cada uma vai ganhar uma maçã e 1/4 da maçã. Aqui eu tenho 3 e eu tenho 4 meninas. O que vai acontecer? Nenhuma vai ganhar uma inteira, não é isso? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando eu faço uma divisão, certo? Quando eu tenho um numerador, quando eu tenho o mesmo denominador, observe, eu tenho 4 meninas e 4 meninas, ó, o denominador é o mesmo. Quem é maior? É aquela que tem o maior numerador, tá bom, gente? 5 e aqui 3. Porque ó, aqui cada criança vai receber, cada menina dessa vai receber uma maçã e um pedaço. E aqui não vão ganhar nenhum pedaço. Por quê? Porque 5/4 é maior do que 3/4, ok? Não esqueçam disso, mais um desenhozinho para chamar a atenção de vocês. Bom, atividade da página 141 do livro de matemática. Eu coloquei aqui para vocês. E agora? Quem é maior? Quem é melhor? Quem é maior? Quem é menor? Quem é igual? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Tá lá na atividade de vocês, tá bom, gente? Eu vou fazer essa aqui para que vocês possam entender melhor. Vejam, 1/3 e 1/6. Está dizendo que 1/3 é maior do que 1/6. Por enquanto, não vimos as regrinhas quando tem denominador diferente. Nós já vimos quando tem o mesmo denominador ou o mesmo numerador. E aqui tem o mesmo numerador, né? Aí aqui está dividido em 3 partes e aqui está dividido em 6 partes. O que você quer comer? Você imagina um bolo? Você quer comer 1/3 do bolo ou 1/6? Bolo de chocolate. Professora, 1/3 é bem maior, né? Porque quando tem o mesmo numerador, a maior é aquela que tem o menor denominador. Vocês, se ficarem em dúvida nessa troca é maior ou menor, vocês imaginem algo que gostoso que tem lá para vocês, um bolo. Eu não estou falando bolo de chocolate, que toda criança gosta de bolo de chocolate. Eu ouvi alguém dizendo aí que não é mais criança. História é essa, né? Toda criança gosta de bolo de chocolate, né? Então, se você não gosta de bolo de chocolate, um bolo de milho, de coco, não sei, tá? Algo que você gosta muito. Você vai dividir em 3 partes e você vai dividir em 6. Qual é o pedaço maior? Claro, professora, 1/3 é maior do que 1/6. Então, quando vocês ficarem na dúvida, gente, coloca uma situação assim que vocês precisam fazer uma divisão, tá bom? Bom, então, a primeira a gente já sabe que ela é verdadeira. Agora, 1/3 e 2/6. Olha, aqui tem a representação da figura. Você quer ganhar 1/3 ou você quer ganhar 2/6? Olha, quem é maior? Essa é verdadeira ou é falsa? A gente já viu logo, já caiu aí que é verdadeira, né? E aqui, gente, 1/3, olha, preste atenção. 1/3
E 3/6. Cadê 3/6? 3/6 aqui é a metade, não é? Olha. E olha, 3/6. 1/6 mais 1/6 mais 1/6. 3/6. E 1/3. São a 3/6 é maior, ó, tá virado para ele, ó. É maior do que 1/3? Claro, né, gente? Olha, 1, 2, 3. É a metade de 3/6. Então vai ser maior. E agora, 2/3, 2/3 é 1/3 mais 1/3, é isso aqui, 2/3. É menor do que 1/3? É menor do que 1/3? É óbvio que não, né, gente? 1/3 é 2/3 é maior e não menor do que 1/3. E agora? 2/3 é igual a 3/3. Ah, mesmo denominador. Quem é maior? Aquela que tem o maior numerador. Portanto, essa é falsa, né? Falsa. E agora, 1/5, vocês vão lá para a figurinha, né? Deixa eu localizar, vamos localizar, porque não tem nenhuma figura de 1/5. 1/5 e 2/10, aí vocês imaginem. Vamos dividir 1/5 para 2/10. Opa, é 1/5 mais 1/5 que dá 2/10. São iguais, né, gente? E aqui, olha, 2/3 e 3/6. Iguais, 2/3, olha, 2/3 e 2/3 e 3/6. Aí, vai ser totalmente diferenciada. Opa, já caiu. 2/3 é maior que 2/6. Aqui, olha, mesmo numerador. Quem é maior? Ah, é aquela que tem o menor denominador. Isso vocês já aprenderam. Atividade sobre frações. Represente no material e registre. 3/8 de uma pizza. A pizza já está aí dividida. Se é 3/8, vai dividir em 8 partes. 3/8. Ah, comeu 3. Então, nós temos a letra A, 3/8 de uma pizza. Na letra B, nós temos 3/4 de uma barra de chocolate. 3/4. Então, nós vamos comer uma parte, 2 partes, 3 partes. Comidas de quê? Ah, de uma barra de chocolate que foi dividida em 4 partes. Então, nós temos aí a representação de 3/4, ok? Então, aí a nossa representação. Oba, comeu aí 3 partes. A segunda questão diz, resolva o problema com apoio do material. Um aluno fez uma pesquisa de ciência em 4 dias. Preste atenção. Um aluno fez uma pesquisa de ciência em 4 dias. No primeiro, ele fez 2/10 do trabalho. No segundo, 3/10. No terceiro, 1/10. No quarto dia, ele fez o restante do trabalho. Quanto ele fez no último dia? Ah, meus denominadores são 10. Então, o resto eu fiz aqui um quadrado aqui, olha, os quadradinhos aqui, né? O retângulo foi dividido em 10 partes. Por quê? Porque os denominadores 10. Então, agora nós vamos ver o que fez em cada dia. 2/10, e depois ele fez 3/10 e depois ele fez 1/10. Ele fez 2/10 no primeiro dia, ele fez 3/10 no segundo dia e ele fez 1/10 no terceiro dia. Quanto que ele fez no quarto? Ficou muito claro aí, né, gente? Olha, marcando para entender melhor. No primeiro dia, 2, no segundo dia, 3 e no quarto dia, 1. Então, agora ficou fácil, né? E o que ele fez no quarto dia? Aí a gente vai marcar. Ele fez 1, 2, 3, 4. Ah, então no quarto dia ele fez 4/10. Isso, turma. Oba! Até a próxima, gente. Hora de estudar. As nossas avaliações estão chegando, tá bom? Próxima semana a gente já vai ter avaliação. Portanto, revisem. Boa aula, né? Bons estudos.